Ele cuspia palavras como veneno. Ela ouvia em silêncio. Mas quando aquela garçonete abriu a boca, até o milionário perdeu a voz. O que ela disse naquela noite mudou a vida de todos que estavam ali. As mãos de Antônia Tavares tremiam. Não de medo. Tremiam de cansaço, porque aquele era o terceiro turno seguido que ela cobria no Terraço Belmonte, um dos restaurantes mais caros da cidade. Seus pés doíam tanto que cada passo parecia uma punição. Mas ela não podia parar. Não podia reclamar. Não podia sequer suspirar alto demais, porque no mundo em que trabalhava, garçonetes não tinham o direito de parecer cansadas. E foi exatamente naquela noite, com o salão lotado e a cozinha em ritmo frenético, que tudo aconteceu. Antônia carregava uma bandeja com 3 pratos quando ouviu a voz. Uma voz alta, grossa, carregada de desprezo, que cortou o burburinho do restaurante como uma faca. Todos no salão pararam. Talheres congelaram no ar. Conversas morreram pela metade, e os olhos de cada pessoa presente se voltaram para a mesa do canto, onde um homem de terno estava de pé, com o dedo apontado para o rosto dela. Eu pedi o filé ao ponto. Ao ponto. Você é surda ou simplesmente incompetente? O nome dele era Renato Monteiro. Todo mundo na cidade sabia quem ele era. Dono de uma rede de concessionárias que faturava milhões, frequentador assíduo de colunas sociais e conhecido tanto pela fortuna quanto pelo temperamento impossível. Quando Renato entrava em um restaurante, os garçons trocavam olhares nervosos. Quando sentava à mesa, o ar ficava mais pesado. E quando abria a boca para reclamar, ninguém tinha coragem de responder. Ninguém. Até aquela noite. Antônia parou onde estava, a bandeja ainda equilibrada nas mãos. O salão inteiro a observava, esperando a reação que sempre vinha de quem era humilhado por Renato. Cabeça baixa, um pedido de desculpas murmurado e uma retirada silenciosa. Era assim que funcionava. Era assim que sempre tinha sido. Mas Antônia não abaixou a cabeça. Senhor, ela disse com a voz firme, olhando diretamente nos olhos dele. O pedido foi preparado exatamente como o senhor solicitou. Eu mesma conferi com a cozinha antes de trazer. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para ouvir o gelo derretendo dentro dos copos de água. Renato estreitou os olhos como se não acreditasse no que acabara de ouvir. Na mesa ao lado dele, Fabrício Duarte, seu sócio nos negócios, parou de mastigar com o garfo a meio caminho da boca. E Bruna Monteiro, a esposa de Renato, fechou os olhos por um instante, como quem já sabia que a tempestade estava apenas começando. "O que você disse?" Renato perguntou, baixando o tom de voz de um jeito que era ainda mais ameaçador do que quando gritava. "Está me dizendo que eu estou errado?" "Estou dizendo que conferi o pedido, senhor. Se não está do seu agrado, posso pedir para prepararem outro prato imediatamente." Renato deu um passo na direção dela. Um passo lento, calculado, como quem quer intimidar pelo tamanho, pela presença, pelo poder que o dinheiro comprava. Outros clientes nas mesas próximas se encolheram nas cadeiras. Uma senhora mais ao fundo levou a mão à boca. E Cláudia, colega de trabalho de Antônia, que assistia tudo atrás do balcão, agarrou o pano de prato com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Você acha?" Renato começou, apontando o dedo mais uma vez, agora a centímetros do rosto de Antônia. "Que pode falar assim comigo? Você sabe quem eu sou? Sabe quanto eu gasto nesse restaurante por mês? Gasto mais numa noite do que você ganha num ano inteiro. E você tem a audácia de me dizer que eu estou errado?" Antônia não recuou, nem um centímetro. Sustentou o olhar dele com uma serenidade que desconcertava, como se por trás daquele uniforme de garçonete existisse algo que ele não conseguia enxergar. Algo que ninguém ali conseguia enxergar. Ainda. "Senhor, eu não disse que o senhor está errado. Eu disse que conferi o pedido. São coisas diferentes." Uma mulher numa mesa próxima soltou um "nossa" baixinho. Fabrício deixou o garfo cair no prato com um ruído metálico. E Bruna abriu os olhos, olhando para Antônia com uma expressão que misturava espanto e algo que parecia admiração. Renato ficou vermelho. Aquele tipo de vermelho que não é vergonha, é raiva pura. Raiva de quem não está acostumado a ser confrontado, de quem passou a vida inteira ouvindo "sim, senhor" e "como quiser", e de repente tropeça em alguém que não dobra os joelhos.
Chama o gerente, ele disse entre os dentes. Agora. Seu Amadeu, o dono do terraço Belmonte, já estava a caminho. Com mais de 2 décadas no ramo da gastronomia, ele conhecia cada tipo de cliente e cada tipo de problema. Mas quando chegou à mesa de Renato e viu o olhar incendiário do milionário e a postura inabalável de Antônia, soube que aquilo era diferente de tudo que já havia presenciado. Senhor Monteiro, boa noite. Algum problema com o serviço? Seu Amadeu perguntou com a voz mais conciliadora que conseguiu. Problema? Renato quase cuspiu a palavra. Problema é essa funcionária sua que não sabe servir um prato e ainda tem a cara de pau de dizer que eu estou errado. Eu quero ela fora daqui. Agora. E quero um pedido de desculpas formal. Ou eu juro que nunca mais piso nesse restaurante e faço questão de contar para todo mundo que tipo de serviço vocês oferecem. Seu Amadeu sentiu o chão tremer. Renato Monteiro não era apenas um cliente. Era o cliente que trazia outros clientes ricos, que dava visibilidade ao restaurante, que representava uma fatia considerável do faturamento mensal. Perder Renato significava perder prestígio, dinheiro e talvez até outros clientes que só vinham porque ele vinha. Ele se virou para Antônia com um olhar que pedia, implorava para que ela simplesmente pedisse desculpas, que engolisse o orgulho, abaixasse a cabeça e deixasse a tempestade passar. Antônia, ele disse baixinho, por favor. Ela entendeu o pedido silencioso. Entendeu a pressão, o medo, a lógica cruel que mandava os pequenos se curvarem diante dos grandes. E por um instante, por um breve instante, pensou em fazer exatamente isso. Pensou na filha pequena em casa, Valentina, dormindo no colchão que as duas dividiam no quarto apertado. Pensou na mãe, Dona Lucinda, que cuidava da neta enquanto Antônia trabalhava a noite adentro. Pensou no aluguel atrasado, nas contas que se acumulavam, no emprego que era tudo que ela tinha entre sua família e a rua. E foi pensando em tudo isso que ela tomou a decisão que mudou aquela noite para sempre. Eu peço desculpas se o prato não ficou ao gosto do senhor, Antônia disse, olhando para Renato. Mas não vou pedir desculpas por ter feito meu trabalho corretamente. O restaurante inteiro prendeu a respiração. Renato arregalou os olhos. Seu Amadeu fechou os seus. Bruna levou as 2 mãos à boca. Fabrício empurrou a cadeira para trás como se quisesse criar distância física daquilo. E os clientes nas outras mesas começaram a cochichar, alguns com indignação, outros com algo que se parecia muito com respeito. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida, Renato disse, apontando para Antônia com o dedo trêmulo de raiva. Sabe o que eu faço com pessoas como você? Eu destruo. Eu ligo para quem eu conheço. E amanhã você não arranja emprego nem para lavar chão em boteco de esquina. Antônia sentiu o peso daquelas palavras como uma bigorna no peito. Não porque acreditava na ameaça, mas porque sabia que ele era perfeitamente capaz de cumpri-la. Homens como Renato Monteiro não faziam ameaças vazias. Eles tinham telefones cheios de contatos, influência que se estendia por toda a cidade, e um prazer sádico em esmagar quem ousasse desafiá-los. Mas então algo aconteceu que ninguém esperava. Com licença. A voz veio da mesa ao lado. Uma mulher que estava jantando sozinha, elegante e discreta, que até aquele momento ninguém havia notado, levantou-se calmamente e caminhou até onde Antônia e Renato estavam. Seu nome era Teresa Vidal, e ela carregava consigo uma presença que fez até Renato dar um passo para trás instintivamente. Eu não pude deixar de ouvir, Teresa disse, com uma voz tão calma que parecia esculpida em mármore. E como cliente deste restaurante preciso dizer que quem está sendo desrespeitoso aqui não é essa jovem. Renato a encarou como se tivesse sido esbofeteado. E quem é a senhora para se meter na minha conversa? Alguém que está jantando tranquilamente e teve a refeição interrompida pelo espetáculo que o senhor está dando, Teresa respondeu sem alterar o tom. O senhor está gritando com uma trabalhadora que está fazendo o trabalho dela. Se o prato não veio como queria, peça outro. Mas não precisa humilhar ninguém para isso. Uma salva de palmas tímida começou numa mesa ao fundo. Depois outra. E outra. Em segundos, metade do restaurante aplaudia. Não alto, não efusivo, mas o suficiente para que o som enchesse o salão e fizesse Renato perceber que, pela primeira vez na vida,
Não era ele quem tinha a plateia do seu lado. Bruna Monteiro olhou para o marido e depois para Antônia. E nos olhos da esposa do milionário havia algo que pouquíssimas pessoas teriam notado naquele momento. Vergonha. Não de Antônia, de Renato. Vamos embora! Renato rosnou para Bruna e Fabrício, jogando o guardanapo sobre a mesa com violência. Esse lugar perdeu a classe. Ele caminhou em direção à saída sem olhar para trás, mas parou ao lado de Antônia e sussurrou algo que só ela ouviu. Isso não acaba aqui. Eu vou destruir você. Antônia não respondeu. Apenas ficou parada, de pé, no meio do salão, com a bandeja ainda nas mãos e o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. As palmas foram morrendo. Os clientes voltaram aos seus pratos. E o restaurante, aos poucos, retomou seu ritmo normal, como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. Cláudia correu até Antônia assim que Renato saiu. Você ficou louca? Aquele homem pode acabar com a sua vida. Ele pode tentar. Antônia respondeu sem emoção na voz. Mas por dentro, estava despedaçando. Seu Amadeu se aproximou com uma expressão de quem não sabia se abraçava ou demitia Antônia. Você sabe o que ele pode fazer com esse restaurante, não sabe? Sei, e sinto muito por isso, seu Amadeu. Mas eu não ia pedir desculpas por algo que não fiz. O velho restauranteur a olhou por um longo momento. Havia algo nos olhos de Antônia que ele não conseguia decifrar. Uma dor antiga, profunda, que não tinha a ver com um prato de filé. Uma força que não combinava com a precariedade que ele sabia que ela vivia. Vá para casa, ele disse por fim. Descansa. Amanhã a gente resolve isso. Antônia assentiu. Tirou o avental, guardou no armário dos funcionários, pegou a bolsa surrada e saiu pela porta dos fundos. A noite estava fria e ela não tinha casaco. Caminhou até o ponto de ônibus com os braços cruzados, tentando segurar o tremor que agora era de nervoso, de adrenalina esvaziando. Enquanto esperava, seu telefone tocou. Era Dona Lucinda. Minha filha, a Valentina está com febre de novo. Está pedindo por você. Antônia fechou os olhos. Sentiu as lágrimas que havia segurado a noite inteira escaparem de uma vez, descendo pelo rosto sem permissão. Ali, sozinha naquele ponto de ônibus, sem ninguém olhando, sem plateia, sem holofotes, ela finalmente deixou a dor sair. Eu já estou indo, mãe, ela disse com a voz embargada. Fala para ela que a mamãe já está indo. Desligou. Enxugou o rosto com as costas da mão. E ficou ali, olhando para o nada, pensando em como o mundo podia ser tão injusto. Pensando em como um homem que tinha tudo achava que podia tirar o pouco que ela tinha. Pensando em Valentina, que precisava de remédio, de médico, de coisas que Antônia mal conseguia pagar. O ônibus chegou. Ela subiu, sentou no banco do fundo e encostou a cabeça na janela. A cidade passava do lado de fora como um borrão de luzes e sombras. O que Antônia não sabia, o que ninguém naquele restaurante sabia, é que Teresa Vidal não era apenas uma cliente qualquer. A mulher que havia se levantado para defendê-la naquela noite era uma das pessoas mais influentes do país. E ela não tinha parado de pensar em Antônia desde o momento em que a viu de pé, sozinha, enfrentando um homem que todos temiam. Teresa estava sentada no banco traseiro de seu carro, sendo levada para casa pelo motorista, quando pegou o celular e fez uma ligação. Marcelo, sou eu. Preciso que você descubra tudo sobre uma garçonete que trabalha no Terraço Belmonte. O nome dela é Antônia. Quero saber quem ela é, de onde veio e por que ela tem a postura de alguém que já enfrentou coisa muito pior do que um homem gritando. Do outro lado da linha, Marcelo Fonseca, seu assistente pessoal, anotou cada palavra. Teresa, ele disse curioso. O que essa garçonete fez para chamar a sua atenção? Teresa olhou pela janela do carro com um meio sorriso que misturava admiração e tristeza. Ela ficou de pé, Marcelo. Enquanto todo mundo ao redor dela se curvava, ela ficou de pé. Na mesma hora, do outro lado da cidade, Renato Monteiro entrava em seu escritório particular, ligava o computador e começava a fazer exatamente o que havia prometido. Ligou para o primeiro contato da lista, depois para o segundo, depois para o terceiro.
Um por um foi espalhando o nome de Antônia como quem espalha veneno, garantindo que nenhum restaurante, nenhum bar, nenhum estabelecimento da cidade a contratasse. "Eu quero essa garçonete na rua", ele disse ao último contato da noite. Sem emprego, sem referência, sem chance. Desligou o telefone, serviu-se de um copo de uísque e olhou pela janela do escritório, lá do alto do prédio que levava seu nome. "Quem ela pensa que é?", murmurou para si mesmo. "Amanhã ela vai aprender que ninguém me desafia." Mas Renato Monteiro não sabia de duas coisas naquela noite. Não sabia que Teresa Vidal já havia colocado engrenagens muito maiores que as dele em movimento. E não sabia que Antônia Tavares guardava um segredo. Um segredo que, quando viesse à tona, não apenas destruiria tudo que ele estava tentando fazer contra ela, mas colocaria a própria vida de Renato de cabeça para baixo. Porque aquela garçonete que ele havia jurado destruir não era apenas uma garçonete. E o que ela escondia era capaz de abalar os alicerces de tudo que Renato Monteiro havia construído. Antônia chegou em casa quando a madrugada já tinha engolido o resto da noite. O ônibus demorou mais do que o normal, e ela precisou caminhar as últimas quadras quase correndo, com o peito apertado e o nome de Valentina martelando na cabeça a cada passo. Quando abriu a porta do apartamento pequeno que dividia com a mãe e a filha, encontrou Dona Lucinda sentada na beira da cama, com Valentina no colo. A menina estava encolhida, com o rosto encostado no peito da avó, respirando rápido demais. "Ela piorou faz umas 2 horas", Dona Lucinda disse baixinho sem tirar os olhos da neta. "A febre não cede. Já dei o remédio que tinha, mas não fez efeito." Antônia largou a bolsa no chão, ajoelhou ao lado da cama e colocou a mão na testa da filha. Estava queimando. O tipo de febre que faz o estômago de uma mãe revirar, que transforma cada segundo em desespero. "Mamãe chegou, meu amor", ela sussurrou, acariciando os cabelos de Valentina. "Mamãe está aqui." Valentina abriu os olhos devagar. Estava fraca, mas quando viu Antônia, esticou os bracinhos e se agarrou ao pescoço da mãe com toda a força que o corpinho cansado conseguia reunir. "Não vá embora de novo", Valentina murmurou com a voz fininha. "Fica comigo." Antônia mordeu o lábio com tanta força que sentiu o gosto de ferro. Abraçou a filha, fechou os olhos e jurou para si mesma que não ia chorar na frente dela. Não ia. Não podia. Precisava ser forte porque Valentina precisava de uma mãe forte, não de uma mãe derrotada. "Eu não vou a lugar nenhum", Antônia disse com a voz mais firme que conseguiu fabricar. "Vamos cuidar de você, tá bom? Mamãe vai dar um jeito." Dona Lucinda olhou para a filha e leu nos olhos dela tudo que Antônia tentava esconder. O cansaço, o medo, a angústia de quem sabe que precisa levar a filha ao médico, mas não sabe como vai pagar. "Aconteceu alguma coisa no trabalho?" Dona Lucinda perguntou. Antônia hesitou. Pensou em contar tudo, em desabafar sobre Renato, sobre a humilhação, sobre a ameaça, mas olhou para Valentina nos seus braços e engoliu cada palavra. "Nada demais, mãe. Amanhã eu resolvo." Mas amanhã chegou com a força de um furacão. Na manhã seguinte, quando Antônia ligou para o restaurante para saber seu horário, foi Cláudia quem atendeu. E pelo silêncio que veio antes da primeira palavra, Antônia já soube. "Antônia, o seu Amadeu quer falar com você. Pediu para você vir aqui antes do almoço. Ele vai me mandar embora, não vai?" Cláudia não respondeu, e aquele silêncio disse tudo. Antônia deixou Valentina com Dona Lucinda. Prometeu que voltava rápido e pegou o primeiro ônibus para o centro. Durante todo o trajeto, ficou olhando pela janela sem ver nada, repassando na cabeça cada segundo da noite anterior. A voz de Renato, o dedo dele apontando para seu rosto, a frase que ele sussurrou antes de sair, e se perguntou se tinha feito a coisa certa. Se o orgulho valia o preço que ela estava prestes a pagar. Quando chegou ao terraço Belmonte, o restaurante ainda estava fechado para o público. Seu Amadeu a esperava numa mesa ao fundo, sozinho, com uma xícara de café que parecia intocada. Ele levantou os olhos quando ela se aproximou e Antônia viu neles algo que nunca havia visto antes. Tristeza. "Senta, Antônia." Ela sentou. Seu Amadeu esfregou o rosto com as 2 mãos antes de falar. "Eu recebi 8 ligações essa manhã. 8. Sabe de quem?" Antônia não disse nada. Fornecedores,
parceiros comerciais, até o pessoal que organiza os eventos corporativos, todos com a mesma mensagem. Enquanto você trabalhar aqui, eles cortam relação com o restaurante. O silêncio entre eles pesava toneladas. Renato Monteiro ligou para cada um deles. Seu Amadeu continuou, a voz falhando. Fez questão de ligar pessoalmente. E não ficou nisso. Ligou para outros restaurantes, bares, hotéis, buffets. Espalhou seu nome como se você fosse uma criminosa. Disse que você desrespeitou clientes, que é instável, que é um risco para qualquer estabelecimento. Antônia sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Sabia que Renato cumpriria a ameaça, mas não imaginou que seria tão rápido, tão metódico, tão cruel. Seu Amadeu, deixa eu terminar. Ele interrompeu, erguendo a mão. Eu construí esse restaurante com as minhas mãos. Cada mesa, cada receita, cada detalhe. São mais de 20 anos da minha vida dentro dessas paredes. E eu estou te dizendo, Antônia, de coração, você fez a coisa certa ontem à noite. Aquele homem mereceu cada palavra que ouviu. Antônia sentiu os olhos arderem. Mas eu tenho outros funcionários, seu Amadeu continuou, e a voz dele quebrou de um jeito que fez Antônia perceber que aquilo doía nele tanto quanto nela. Tenho a Cláudia, tenho o pessoal da cozinha, tenho gente que depende desse restaurante para alimentar os filhos. E se eu perder os fornecedores, se perder os contratos de eventos, eu não consigo manter as portas abertas. Antônia entendeu antes que ele dissesse. O senhor precisa me mandar embora. Seu Amadeu olhou para ela com os olhos úmidos. Eu preciso. E eu me odeio por isso. Ele estendeu a mão por cima da mesa e segurou a mão de Antônia. Você é a melhor funcionária que eu já tive. Em 20 anos de restaurante, nunca vi ninguém trabalhar como você. Nunca vi ninguém tratar os clientes como você trata. E nunca em toda a minha vida vi alguém ter a coragem que você teve ontem. Antônia deixou uma lágrima cair. Só uma. Depois respirou fundo, apertou a mão do velho e se levantou. Obrigada, seu Amadeu, por tudo. Ele não conseguiu responder. Apenas acenou com a cabeça, enquanto Antônia caminhava em direção à porta. Quando ela saiu, seu Amadeu ficou ali sentado, olhando para a xícara de café frio, perguntando-se como o mundo tinha chegado a um ponto em que um homem com dinheiro podia destruir a vida de uma mulher decente por puro capricho. Antônia saiu do restaurante e caminhou sem rumo. Não pegou o ônibus. Precisava pensar, e o movimento dos seus pés contra o asfalto era a única coisa que impedia sua mente de desmoronar. Passou por lojas que ainda estavam abrindo, por cafeterias cheias de gente tomando café como se o mundo fosse um lugar justo, por bancas de jornal que exibiam manchetes sobre coisas que não tinham a menor importância comparadas ao que ela estava vivendo. Parou numa praça. Sentou num banco. E ali, no meio da cidade que acordava indiferente à sua dor, Antônia fez o que precisava fazer. Ligou para cada restaurante, bar e hotel que conhecia. A primeira ligação foi para o Sabor Imperial. Não estamos contratando. O gerente desligou antes que ela pudesse sequer dizer seu nome completo. A segunda foi para o Jardim de Cristal. Infelizmente, suas referências não são compatíveis com o nosso padrão. Referências. A palavra soou como um tapa. A terceira. A quarta. A quinta. Cada ligação era uma porta se fechando. Cada não era mais pesado que o anterior. Na sétima ligação, a recepcionista do hotel Estrela Dourada foi mais direta. Olha, eu não deveria dizer isso, mas alguém ligou aqui avisando que a senhora é problemática. Meu gerente falou para não aceitar. Antônia desligou o telefone e ficou olhando para a tela escura por um longo tempo. Renato havia cumprido a promessa. Cada contato, cada porta, cada possibilidade, tudo bloqueado pelo dedo de um homem que considerava pessoas como ela descartáveis. E Valentina continuava com febre em casa. Antônia levantou do banco da praça, enxugou os olhos e fez a única coisa que conseguia pensar. Ligou para Dona Lucinda. Mãe, como ela está? Piorou, filha. A febre subiu mais. Acho que precisamos levar ela no hospital. O coração de Antônia disparou. Hospital significava espera, filas intermináveis. E ainda assim, talvez não ter dinheiro para remédios que o sistema público não cobria. Mas não havia outra opção. Prepara ela, mãe. Eu estou indo buscar vocês.
Enquanto Antônia corria para pegar o ônibus de volta para casa, do outro lado da cidade algo muito diferente acontecia. Teresa Vidal estava no escritório de sua fundação, a Fundação Vidal, uma das maiores organizações de investimento social do país. Sentada atrás de uma mesa impecável, ela lia o relatório que Marcelo Fonseca havia acabado de entregar. E conforme seus olhos percorriam cada linha, cada informação, sua expressão mudava de curiosidade para espanto, e de espanto para algo que Marcelo nunca havia visto no rosto de sua chefe: comoção. "Marcelo", Teresa disse, abaixando o relatório devagar. "Tem certeza de que essas informações estão corretas?" "Verifiquei 3 vezes, senhora Vidal." "Tudo confirmado." Teresa levantou-se da cadeira e caminhou até a janela. Ficou ali por um longo momento, olhando para a cidade lá embaixo, processando o que havia lido. "Aquela garçonete", ela começou, quase para si mesma, "não é quem ninguém pensa que é." "Não, senhora. Definitivamente não." Teresa se virou para Marcelo. "Ela tem formação em gastronomia por uma das melhores escolas da Europa. Fala 3 idiomas. Trabalhou em restaurantes premiados no exterior antes de voltar ao Brasil. E sabe por que largou tudo?" Marcelo assentiu. "A filha. O diagnóstico veio quando a criança ainda era muito pequena. Uma condição que exige tratamento constante e caro. A senhora Tavares abriu mão de tudo para cuidar dela. Vendeu o que tinha, voltou para cá e aceitou qualquer emprego que aparecesse para manter o tratamento." Teresa fechou os olhos. Quando os abriu, havia uma determinação neles que Marcelo conhecia bem. Era o olhar que Teresa tinha quando encontrava uma causa pela qual valia a pena lutar. Ela largou uma carreira brilhante para ser garçonete, recebendo humilhação de gente que não chega aos pés dela. Tudo por causa da filha. Tudo por causa da filha, Marcelo repetiu. Teresa voltou para a mesa e pegou o telefone. "Eu quero encontrar essa mulher. Pessoalmente. O mais rápido possível. E quanto ao Renato Monteiro, o relatório também mostra que ele está ativamente tentando impedir que ela consiga qualquer emprego na cidade." Teresa apertou o telefone com mais força. "O senhor Monteiro vai descobrir em breve que mexeu com a pessoa errada. Não com Antônia, comigo." Marcelo engoliu em seco. Conhecia Teresa há tempo suficiente para saber que quando ela falava naquele tom, montanhas saíam do caminho. "Mas primeiro", Teresa continuou, "preciso saber uma coisa. Aquele restaurante onde ela trabalha, o Terraço Belmonte, tem alguma ligação comercial com as empresas de Monteiro?" Marcelo abriu a pasta. "Não diretamente. Mas vários fornecedores do restaurante dependem de contratos com a rede de concessionárias do Monteiro. É por isso que ele conseguiu pressionar tão rápido." Teresa sorriu. Não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de uma estrategista que acabou de enxergar cada peça do tabuleiro. "Então é assim que ele opera. Usa o dinheiro como corrente para prender todo mundo ao redor dele. E quando alguém ousa se soltar, ele aperta. Interessante." Ela anotou algo num papel e entregou a Marcelo. "Quero uma reunião com esses fornecedores, todos eles, pessoalmente. E quero que descubra exatamente quais contratos o Monteiro tem com cada um. Cada centavo." Marcelo pegou o papel e se dirigiu à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. "Teresa, posso perguntar por que esse caso te afetou tanto? Você já viu situações parecidas centenas de vezes." Teresa ficou em silêncio por alguns segundos. Quando respondeu, sua voz estava mais baixa, mais íntima, como se estivesse abrindo uma porta que raramente abria. "Porque há muitos anos, Marcelo, alguém ficou de pé por mim quando o mundo inteiro queria me ver de joelhos. E isso mudou a minha vida. Agora é minha vez de ficar de pé por alguém." Marcelo saiu sem dizer mais nada. E Teresa ficou ali, sozinha no escritório, segurando o relatório com o nome de Antônia Tavares, sentindo no peito algo que não sentia há muito tempo: a urgência de fazer justiça. O que ela ainda não sabia é que a história de Antônia era muito mais profunda do que aquele relatório mostrava. Porque o segredo que Antônia guardava não era apenas sobre sua carreira perdida ou sua filha doente. Era um segredo que envolvia diretamente Renato Monteiro. E quando essa verdade finalmente viesse à tona, nada, absolutamente nada, seria como antes. Antônia segurava a mão de Valentina na sala de espera do Hospital Municipal São Bento.
O lugar estava lotado. Cadeiras ocupadas até o último canto, gente encostada nas paredes, crianças chorando, mães com olheiras que contavam histórias inteiras de noites sem dormir. Dona Lucinda tinha ficado em casa porque o corpo já não aguentava o ritmo, e Antônia não quis forçá-la. Então ali estava, sozinha com a filha no colo, esperando um atendimento que não chegava. Valentina tinha adormecido encostada no peito da mãe. A febre ainda ardia, mas a menina estava tão exausta que o sono venceu o desconforto. Antônia acariciava os cabelos da filha em silêncio, tentando não pensar em tudo ao mesmo tempo. Mas era impossível. O emprego perdido, as portas fechadas, o aluguel que venceria em poucos dias. E agora, o hospital. Tavares? Valentina Tavares? Antônia se levantou depressa e carregou a filha até o consultório. O médico que as recebeu era jovem, com uma expressão cansada, mas atenciosa. Seu nome era Dr. Henrique Bastos, e ele examinou Valentina com cuidado, ouvindo o peito, verificando a garganta, anotando cada detalhe. A febre é persistente, ele disse, olhando para Antônia com seriedade. Preciso pedir alguns exames para entender o que está causando isso. Pela ficha dela, vejo que já existe um acompanhamento anterior por conta de uma condição crônica. Os exames que ela precisa fazer agora são específicos e, infelizmente, nem todos estão disponíveis pelo sistema público. Alguns vão precisar ser feitos em laboratório particular. Antônia sentiu o estômago afundar. Quanto custa? Dr. Henrique anotou num papel e entregou a ela. Quando Antônia leu o valor, precisou se apoiar na cadeira. Era mais do que ela ganhava em 2 meses de trabalho. Dinheiro que ela não tinha. Dinheiro que não sabia de onde tirar. Doutora, quer dizer doutor, Antônia se corrigiu, a mente embaralhada pelo nervosismo. Não existe nenhuma alternativa? Existe esperar pela fila do sistema público. Mas com a condição da Valentina, o ideal seria não demorar. Eu não quero alarmar a senhora, mas também não posso ser irresponsável e dizer que pode esperar sem consequências. Antônia olhou para Valentina, que dormia no banco do consultório, alheia a tudo. Tão pequena, tão frágil e, ao mesmo tempo, tão forte. Aquela menina nunca reclamava, nunca pedia nada além da presença da mãe. E era exatamente isso que tornava tudo mais doloroso, porque Valentina merecia o mundo, e Antônia mal conseguia oferecer o básico. Eu vou dar um jeito, Antônia disse, mais para si mesma do que para o médico. Eu sempre dou um jeito. Saiu do hospital com Valentina nos braços e o papel com o valor dos exames dobrado no bolso como uma sentença. Caminhou até o ponto de ônibus e ficou ali, olhando para o horizonte, tentando montar um plano com peças que não encaixavam. Foi quando o telefone tocou. Um número desconhecido. Antônia quase não atendeu. Estava cansada de más notícias, mas algo a fez deslizar o dedo na tela. Antônia Tavares? Sou eu. Meu nome é Marcelo Fonseca. Eu trabalho com a senhora Teresa Vidal. A senhora tem um momento para conversar? Antônia franziu a testa. O nome Teresa Vidal ecoou na memória como algo distante. Levou alguns segundos para conectar. A mulher do restaurante. A que se levantou, a que enfrentou Renato Monteiro por ela. Sim, pode falar. A senhora Vidal gostaria de se encontrar com a senhora, pessoalmente. Pode ser ainda hoje? Antônia olhou para Valentina dormindo no seu ombro. Olhou para o papel dos exames no bolso. Olhou para a rua movimentada à sua frente. E pensou que não tinha absolutamente nada a perder. Onde? Marcelo deu o endereço. Antônia reconheceu a região. Era um dos bairros mais nobres da cidade, onde ficavam escritórios de empresas que ela só conhecia de nome. Combinaram o horário para o fim daquela tarde. Antônia voltou para casa. Deixou Valentina com Dona Lucinda, trocou de roupa e pegou 2 ônibus até o endereço que Marcelo havia indicado. Quando desceu na frente do edifício da Fundação Vidal, ficou parada na calçada por quase 1 minuto, olhando para o prédio imponente. Uma parte dela queria entrar, outra queria sair correndo. Entrou. A recepcionista a guiou até o último andar. As portas do elevador se abriram e Antônia se viu num ambiente que parecia de outro universo.
Tudo era amplo, iluminado, com obras de arte nas paredes e janelas enormes que mostravam a cidade inteira lá embaixo. E no centro de tudo, sentada numa poltrona ao lado de uma mesa de café, estava Teresa Vidal. Antônia, Teresa disse, levantando-se com um sorriso que era ao mesmo tempo acolhedor e firme. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter me chamado. Antônia respondeu, sem saber exatamente o que esperar. Mas eu preciso ser sincera. Não entendo por que a senhora quer me ver. Teresa apontou para a poltrona à frente. Senta. E pode me chamar de Teresa. Antônia sentou. As mãos no colo, os ombros tensos, o coração acelerado. Teresa a observou por um momento antes de começar. Eu vou ser direta, Antônia, porque acho que você é o tipo de pessoa que prefere verdades a rodeios. Eu vi o que aconteceu no restaurante. Vi aquele homem gritar com você. Vi todo mundo ao redor abaixar a cabeça. E vi você ficar de pé. Aquilo me marcou. Eu só fiz o que achava certo. Exatamente. E é por isso que estou aqui. Porque depois daquela noite, eu pedi ao Marcelo que descobrisse quem você é. Não por curiosidade vazia, mas porque a sua postura me disse que havia algo muito maior por trás daquela garçonete. Antônia sentiu o corpo inteiro enrijecer. O que ele descobriu? Teresa inclinou-se para a frente. Que você estudou gastronomia na Escola Bela Vista, em Lyon, que fala francês, inglês e espanhol, que trabalhou em restaurantes premiados em 3 países diferentes, e que largou tudo, absolutamente tudo, para voltar ao Brasil e cuidar da sua filha. Antônia engoliu em seco. Fazia tanto tempo que alguém reconhecia quem ela realmente era. Tinha passado tanto tempo sendo invisível, sendo só a garçonete, só a moça do avental, que ouvir suas conquistas em voz alta doía como uma ferida reaberta. Isso foi outra vida, Antônia disse com a voz embargada. Hoje eu sou só uma mãe tentando manter a filha saudável. Você nunca foi só alguma coisa, Antônia. E é exatamente isso que eu quero conversar. Teresa explicou. A Fundação Vidal estava desenvolvendo um projeto inédito. Um programa de capacitação gastronômica para mulheres em situação de vulnerabilidade. Um centro de formação que ensinaria culinária profissional, gestão de negócios, empreendedorismo. E precisavam de alguém para liderar o projeto. Alguém que conhecesse o mundo da gastronomia de elite, mas que também entendesse a realidade de quem luta para sobreviver. Alguém que tivesse vivido nos 2 lados. Eu passei meses procurando o perfil certo, Teresa disse. E naquela noite, no Terraço Belmonte, encontrei. Antônia ficou em silêncio. As palavras de Teresa giravam na sua cabeça como um redemoinho. Era grande demais, inesperado demais, bonito demais para ser real. Teresa, eu agradeço, de verdade, mas eu preciso ser honesta. Minha filha está doente, precisa de exames que eu não consigo pagar. Minha cabeça agora está nisso, não sei se consigo pensar em mais nada. Teresa não hesitou. Quanto custam os exames? Antônia tirou o papel do bolso e entregou. Teresa leu o valor e colocou o papel na mesa com a mesma naturalidade de quem lê uma conta de café. Marcelo vai ligar para o laboratório da fundação. Valentina faz os exames amanhã, sem custo nenhum. E se precisar de acompanhamento, temos convênio com o Hospital Vitória Regia. Antônia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O queixo tremeu. Os olhos encheram. E ali, naquele escritório elegante, diante de uma mulher que conhecia há menos de 2 dias, Antônia Tavares chorou como não chorava há muito tempo. Não de tristeza, de alívio. Daquele tipo de choro que vem quando você passou tanto tempo segurando o peso sozinha que no momento em que alguém estende a mão, o corpo simplesmente desmorona. Teresa se levantou, sentou ao lado de Antônia e colocou a mão no ombro dela. Não disse nada. Apenas ficou ali, em silêncio, deixando Antônia sentir o que precisava sentir. Quando Antônia conseguiu falar, olhou nos olhos de Teresa e disse algo que Teresa jamais esqueceria. Ninguém nunca ficou do meu lado assim. Nunca. Desde que voltei para o Brasil, foi sempre eu sozinha. Eu e a minha mãe. Eu e a minha filha. E eu contra o resto. Agora não é mais, Teresa respondeu. Agora você tem alguém. Antônia enxugou o rosto e respirou fundo. Algo estava mudando. Ela conseguia sentir.
como uma porta se abrindo depois de anos trancada. Mas na mesma hora em que essa porta se abria para Antônia, do outro lado da cidade, outra porta se fechava com violência. Bruna Monteiro estava trancada no banheiro da mansão dos Monteiro, sentada no chão frio, com o telefone nas mãos e lágrimas escorrendo em silêncio. Tinha acabado de ouvir Renato se gabar no escritório, pelo viva voz, de como tinha destruído a vida de uma garçonete que ousou enfrentá-lo. "Ninguém me enfrenta e sai ileso", ele disse ao telefone rindo. "Essa mulher vai aprender o que acontece quando se mete com gente grande." Bruna apertou o telefone contra o peito. Pensou na garçonete do restaurante, na postura firme dela, na dignidade daquela mulher diante de um homem que Bruna conhecia melhor do que ninguém. Um homem que com o mundo era poderoso, mas que dentro de casa era algo que ninguém imaginava. Ela abriu os contatos do celular e procurou um nome que não discava há muito tempo. Seus dedos tremiam. Sabia que se fizesse aquela ligação, não teria volta. Sabia que estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo. Mas Bruna também sabia de um segredo. O mesmo segredo que Antônia guardava. E sabia que, mais cedo ou mais tarde, esse segredo explodiria. Respirou fundo. Apertou o botão de ligar. E do outro lado da linha, uma voz atendeu. "Delegacia Central, boa noite." A ligação de Bruna Monteiro para a Delegacia Central durou menos de 1 minuto. Ela pediu para registrar uma denúncia e a atendente explicou que seria necessário comparecer pessoalmente para formalizar o procedimento. Bruna agradeceu, desligou e ficou sentada no chão do banheiro por um tempo que pareceu uma eternidade. Sabia que o que estava prestes a fazer mudaria tudo. Não apenas a vida de Renato, a dela, a de Antônia, a de pessoas que nem imaginavam estar envolvidas naquela teia. Mas a cena do restaurante não saía da sua cabeça. A garçonete de pé, firme, enfrentando o marido dela com uma dignidade que Bruna não conseguia ter dentro da própria casa. Aquela imagem tinha acendido algo que estava adormecido dentro dela há anos. A coragem de parar de fingir. Na manhã seguinte, enquanto Renato saía para mais um dia de negócios como se nada no mundo pudesse tocá-lo, Bruna fez algo que nunca havia feito. Entrou no escritório particular dele. A porta estava trancada, como sempre, mas Bruna sabia onde ele guardava a chave reserva. Conhecia cada canto daquela mansão melhor do que Renato imaginava, porque mulheres que vivem com medo aprendem a observar tudo em silêncio. Abriu a gaveta do fundo, aquela que Renato mantinha trancada com cadeado. Usou a chave menor que havia encontrado anos atrás no bolso de um paletó que ele mandou para a lavanderia. Dentro da gaveta, encontrou o que procurava. Uma pasta grossa, com documentos que ela já tinha visto uma vez, de relance, antes de Renato aparecer e trancar tudo de novo. Naquela época, Bruna não entendeu o que estava lendo. Agora, depois de anos convivendo com as mentiras do marido, entendia perfeitamente. Eram contratos, registros bancários, e no meio de tudo, um nome que fez seu coração disparar. Tavares. Não era o nome de Antônia. Era o nome do marido dela, Rafael Tavares. Bruna sentou na cadeira do escritório com as mãos tremendo. A história que aqueles papéis contavam era a história que Renato havia enterrado com dinheiro, advogados e influência. Uma história que começou anos antes, quando Rafael Tavares era um jovem chefe de cozinha promissor que havia acabado de abrir seu próprio restaurante com um empréstimo bancário. O restaurante se chamava Alma Viva e ficava num ponto disputado do centro da cidade. O problema é que aquele ponto também era disputado por outra pessoa, Renato Monteiro. Renato queria aquele terreno para abrir uma nova concessionária. Ofereceu dinheiro a Rafael. Rafael recusou. Ofereceu mais. Rafael recusou de novo. O restaurante era o sonho dele, o projeto de uma vida inteira, e nenhuma quantia seria suficiente para fazê-lo desistir. Então Renato fez o que sempre fazia quando alguém dizia não. Destruiu. Os documentos na pasta mostravam tudo. Renato usou seus contatos no sistema financeiro para pressionar o banco que havia concedido o empréstimo a Rafael. O empréstimo foi reclassificado. As taxas de juros subiram de forma inexplicável. Cobranças antecipadas começaram a chegar. E em questão de meses, Rafael Tavares, que nunca havia atrasado uma parcela sequer, se viu afogado em uma dívida que crescia como uma doença. O restaurante fechou.
Rafael perdeu tudo. A dívida consumiu as economias da família. E o peso daquela destruição foi tão grande, tão sufocante, que Rafael adoeceu. Não de uma doença que se vê por fora, de uma que corrói por dentro. A angústia, a humilhação, a sensação de ter perdido a razão de viver, tudo aquilo, a dor foi crescendo com o tempo. Meses depois, Rafael faleceu, e Geisa ficou sozinha para seguir em frente. Meses depois, Rafael não resistiu ao peso. Partiu sem aviso, deixando Antônia sozinha com Valentina, que na época ainda era muito pequena, e com uma montanha de dívidas que não eram culpa de ninguém, a não ser de um homem que decidiu que o sonho de outra pessoa era um obstáculo no caminho dele. Bruna leu cada documento com lágrimas caindo sobre os papéis. Ali estava a prova de que o homem com quem ela dividia a cama havia destruído uma família inteira por um terreno. E o mais cruel de tudo, Renato sabia. Sabia o que tinha acontecido com Rafael. Sabia que tinha uma viúva e uma criança. E nunca sentiu um pingo de remorso. Ela fotografou cada página com o celular, cada contrato, cada registro, cada assinatura. Depois guardou tudo exatamente como estava. Trancou a gaveta, devolveu a chave ao lugar e saiu do escritório com o coração pesado e a decisão tomada. Não ia mais à delegacia. Ia direto a alguém que pudesse usar aquelas provas da forma certa. Ia procurar Teresa Vidal. Enquanto Bruna atravessava a cidade carregando no celular as provas que podiam destruir Renato Monteiro, Antônia vivia a manhã mais esperançosa que tivera em muito tempo. Marcelo Fonseca havia cumprido a palavra de Teresa. Na manhã seguinte à reunião, um carro da Fundação Vidal buscou Antônia e Valentina em casa e as levou ao laboratório conveniado. Dona Lucinda ficou na porta do apartamento vendo o carro partir, sem entender direito o que estava acontecendo, mas com as mãos juntas em oração silenciosa. No laboratório, Valentina foi atendida com um carinho que Antônia não via há muito tempo. Enfermeiras que sorriam, médicos que explicavam cada procedimento, uma sala de espera com brinquedos e livros coloridos. Valentina, que normalmente ficava tensa em hospitais, relaxou pela primeira vez. "Mãe, aqui é bonito", Valentina disse, apontando para um aquário na parede da recepção. "Tem peixe azul?" Antônia sorriu. Um sorriso que nasceu tão fundo que quase a assustou, porque fazia tempo que seus lábios não se curvavam assim, espontaneamente, sem esforço. "Tem sim, meu amor. E tem peixe amarelo também, olha ali." Enquanto Valentina fazia os exames, Antônia recebeu uma mensagem de Teresa. "Quando terminar no laboratório, venha até a fundação. Tenho uma surpresa para você." Antônia foi, e a surpresa a deixou sem ar. Teresa a levou até o andar térreo do prédio da fundação, onde ficava um espaço enorme que antes era usado como depósito. As paredes estavam sendo pintadas, bancadas de aço inox estavam sendo instaladas. Fogões industriais, fornos, pias, tudo novinho, tudo reluzente. "Essa vai ser a cozinha-escola do projeto", Teresa disse, observando a reação de Antônia. "E se você aceitar, esse vai ser o seu lugar." Antônia caminhou pelo espaço em silêncio. Tocou as bancadas, olhou para os equipamentos. Sentiu o cheiro de tinta fresca que lembrava começo, recomeço, outra chance. E por um instante fugaz, lembrou-se do Alma Viva. Do sonho que Rafael tinha construído. Da cozinha onde ele criava pratos com a mesma paixão com que abraçava a vida. Rafael ia adorar ver isso. Antônia deixou escapar, quase num sussurro. Teresa ouviu. Não perguntou quem era Rafael. Já sabia. O relatório de Marcelo contava tudo sobre o marido que Antônia havia perdido. Mas Teresa preferiu esperar que Antônia contasse na hora certa, do jeito dela. "Quem é Rafael?" Foi o que Teresa não disse. O que ela disse foi: "Esse espaço é para pessoas que tiveram sonhos arrancados delas. E você vai ser a pessoa que devolve esses sonhos." Antônia virou de costas para Teresa. Não queria que ela visse o rosto desmoronando, mas Teresa não precisava ver. O tremor nos ombros de Antônia dizia tudo. "Eu aceito", Antônia disse, depois de um longo silêncio. "Eu aceito e vou honrar cada tijolo desse lugar." Teresa sorriu. Mas o sorriso durou pouco, porque naquele exato momento, Marcelo apareceu na porta com uma expressão que Teresa reconheceu imediatamente. "Problema." "Teresa,
Tem uma pessoa na recepção pedindo para falar com a senhora. Diz que é urgente. Quem? Bruna Monteiro, a esposa de Renato. O silêncio que caiu naquela cozinha inacabada foi absoluto. Antônia congelou ao ouvir o sobrenome. Teresa estreitou os olhos, e Marcelo ficou parado na porta, esperando uma decisão. Manda ela subir, Teresa disse. Antônia se virou. Teresa, eu não posso estar na mesma sala que essa mulher. Não agora. Eu entendo. Marcelo, leve Antônia para a sala ao lado. Mas Antônia... Teresa a olhou com uma seriedade que era quase maternal. Se o que essa mulher veio dizer tiver a ver com você, eu vou te contar. Sem filtros. Combinado? Antônia assentiu e seguiu Marcelo. Minutos depois, Bruna Monteiro entrou no escritório de Teresa Vidal, como quem entra num confessionário. Os olhos inchados, as mãos apertando a bolsa, o corpo inteiro carregando o peso de anos de silêncio. Senhora Vidal, a senhora não me conhece, mas eu preciso da sua ajuda. Eu sei quem você é, Bruna. Senta. Bruna sentou, respirou fundo e começou a falar. Meu marido destruiu uma família, anos atrás. Um homem chamado Rafael Tavares, que tinha um restaurante. Renato queria o terreno e não aceitou ouvir não. Usou os contatos dele para sufocar o empréstimo e o restaurante fechou. Rafael não aguentou. E a esposa dele ficou sozinha com uma filha pequena. Teresa ouviu cada palavra sem interromper. O rosto dela não se moveu, mas por dentro, cada peça do quebra-cabeça estava finalmente se encaixando. E a garçonete daquela noite no restaurante? Bruna continuou, com a voz quebrando. É a viúva dele. É a Antônia. E o Renato não sabe. Ele nem lembra o nome do homem que destruiu. Para ele, foi só mais um obstáculo removido do caminho. Bruna abriu a bolsa e tirou o celular. Eu tenho fotos de todos os documentos, contratos, transferências, tudo. É prova suficiente para mostrar o que ele fez. Teresa olhou para o celular, depois para Bruna. Por que agora? Você sabia disso há quanto tempo? Bruna engoliu em seco. Descobri por acidente faz muito tempo, mas eu tinha medo. Renato é o tipo de homem que não perdoa traição. Se ele descobrir que fui eu... Por que agora? Teresa repetiu, gentil mas firme. Bruna olhou para as próprias mãos. Quando levantou os olhos, havia neles uma dor que Teresa reconheceu na mesma hora. Porque era a mesma dor que havia visto nos olhos de Antônia. Porque naquela noite no restaurante, eu vi uma mulher de pé. Uma mulher que tinha todos os motivos do mundo para se curvar e não se curvou. E eu percebi que passo cada dia da minha vida curvada. Curvada de medo. Curvada de vergonha. E eu não aguento mais. Teresa se levantou. Caminhou até a janela. Olhou para a cidade. Bruna, você tem noção do que essas provas significam? Tenho. Isso pode levar seu marido a responder judicialmente. Pode destruir a imagem dele. Pode destruir o império dele. Eu sei. E mesmo assim quer seguir em frente? Bruna levantou o queixo. E pela primeira vez desde que entrara naquele escritório, sua voz saiu sem tremer. Ele destruiu a vida de um homem bom. Transformou uma mulher com futuro brilhante numa garçonete que trabalha 3 turnos para pagar remédio da filha. E ainda gritou na cara dela como se ela não fosse ninguém. Eu sou muita coisa, senhora Vidal. Mas cúmplice disso eu não sou mais. Teresa virou-se para Bruna com o olhar de quem acabou de encontrar a última peça de um tabuleiro. Marcelo, ela chamou. Liga para a doutora Silvana Rocha. Diz que eu preciso da melhor advogada do país. Hoje. Na sala ao lado, encostada na parede com os olhos fechados, Antônia não conseguia ouvir a conversa. Mas sentia. No fundo do peito, sentia que algo enorme estava prestes a acontecer. Algo que tinha a ver com o passado que ela havia tentado enterrar. Com Rafael. Com o sonho que lhes foi roubado. E com o homem que havia gritado na cara dela, sem saber que estava gritando para a viúva do homem cuja vida ele destruiu. Teresa esperou até o dia seguinte para contar a Antônia, não por estratégia, por humanidade. Sabia que aquela mulher já carregava peso demais para receber a verdade inteira de uma vez, no mesmo dia em que havia finalmente encontrado uma razão para sorrir. Mas a verdade não podia esperar muito mais. Não com as engrenagens que já estavam em movimento. Chamou Antônia ao escritório no fim da manhã. Marcelo havia preparado café, água
e deixado a sala em silêncio. Teresa dispensou todos os funcionários do andar. Queria que aquele momento fosse só das duas. Quando Antônia entrou, percebeu imediatamente que algo era diferente. Teresa não estava sorrindo. Não havia surpresa no olhar dela. Havia cuidado. Aquele tipo de cuidado que antecede uma dor inevitável. Senta, Antônia. Preciso te contar uma coisa, e não existe jeito fácil de fazer isso. Antônia sentou devagar, o peito já apertando antes mesmo de ouvir a primeira palavra. Porque no fundo, no lugar mais escondido da intuição, ela já sentia que aquela conversa tinha a ver com o único assunto que ainda era capaz de despedaçá-la. É sobre o Rafael, não é? Teresa sustentou o olhar. É. Antônia cruzou os braços sobre o peito como quem se abraça antes de cair. O que você descobriu? Teresa contou tudo. Cada detalhe. O terreno disputado, as ofertas recusadas, a manipulação do empréstimo, as taxas que subiram sem explicação, as cobranças antecipadas que estrangularam o restaurante até a morte. E o nome por trás de tudo isso: Renato Monteiro. Conforme Teresa falava, o rosto de Antônia passava por transformações que nenhuma palavra seria capaz de descrever. Primeiro veio a incredulidade, aquele estado de suspensão em que o cérebro se recusa a processar o que os ouvidos captam. Depois veio o choque, gelado, paralisante, como se o sangue tivesse esquecido de circular. E então veio a raiva, uma raiva silenciosa, profunda, que não gritava nem explodia, mas que ardia por dentro com a intensidade de um incêndio subterrâneo. O homem que gritou na minha cara, Antônia disse, com uma voz tão baixa que Teresa precisou inclinar-se para ouvir. É o mesmo homem que tirou o Rafael de mim. Sim, o homem que me humilhou na frente de todos, que me chamou de incompetente, que me ameaçou, que destruiu cada porta de emprego que eu tinha. É o homem que destruiu o sonho do meu marido e levou embora a única pessoa que eu amei na vida. Sim, Antônia. O silêncio que se seguiu foi o mais longo que Teresa já viveu. Antônia não chorou, não gritou. Ficou ali, imóvel, com os olhos fixos num ponto invisível da parede, como se estivesse reconstruindo mentalmente cada momento dos últimos anos. Cada turno extra, cada humilhação engolida, cada noite acordada ao lado de Valentina, cada real contado para comprar remédio, cada lágrima derramada sozinha no ponto de ônibus. E agora, finalmente, cada uma dessas dores tinha um responsável, um rosto, um nome. Ele nem sabia quem eu era, Antônia disse, e pela primeira vez sua voz rachou. Gritou na minha cara e nem lembrava que destruiu a minha família. Para ele, o Rafael foi só um número, só um obstáculo, e eu sou só mais uma garçonete invisível. Você nunca foi invisível, Antônia. Para o mundo eu fui, Teresa. Durante anos eu fui. Eu lavei prato, servi mesa, limpei chão, aguentei grito de gente que achava que eu não era nada. E fiz tudo calada porque tinha uma filha que dependia de mim. Porque o Rafael me pediu, antes de ir embora, que eu cuidasse da Valentina. E foi a última coisa que ele me pediu. A voz de Antônia quebrou na última frase e o choro finalmente veio. Não o choro contido de quem está acostumada a se esconder. Um choro aberto, profundo, que vinha de um lugar que ela mantinha trancado há anos. O lugar onde guardava Rafael, onde guardava o alma viva, onde guardava a versão dela mesma que existia antes de tudo ser arrancado. Teresa se levantou, contornou a mesa e sentou ao lado de Antônia. Segurou as mãos dela e esperou. Não tentou acalmar. Não disse que ia ficar tudo bem, porque às vezes a coisa mais respeitosa que alguém pode fazer por outra pessoa é simplesmente estar ali enquanto a dor encontra o caminho para fora. Minutos se passaram. Antônia respirou fundo, enxugou o rosto e olhou para Teresa com olhos que já não eram os mesmos de antes. Havia algo novo ali. Não era ódio, era clareza. A clareza brutal de quem finalmente enxerga o mapa inteiro depois de anos caminhando no escuro. O que a gente faz agora? Antônia perguntou. Isso depende de você. Eu tenho as provas. Bruna trouxe tudo. Contratos, registros bancários, assinaturas. A minha advogada, doutora Silvana Rocha, já está analisando o material. Existe base para um processo.
Mas eu não vou dar um passo sem a sua autorização. Bruna trouxe? Antônia repetiu com espanto genuíno. A esposa dele? A esposa dele. Ela entrou no escritório particular de Renato, encontrou os documentos e veio até mim por vontade própria. Disse que não aguentava mais ser cúmplice. Antônia balançou a cabeça lentamente, processando. A mulher que estava sentada ao lado de Renato naquela noite no restaurante, a mesma que fechou os olhos de vergonha, era agora a pessoa que tinha trazido as provas para derrubá-lo. Eu quero justiça, Antônia disse firme. Não por vingança, pelo Rafael, pela Valentina e por todas as outras pessoas que esse homem esmagou, achando que nunca ia ter consequência. Teresa assentiu. Então vamos fazer justiça. Naquela mesma tarde, doutora Silvana Rocha chegou à Fundação Vidal. Era uma mulher de presença imponente, voz precisa e reputação que a precedia em cada tribunal do país. Tinha construído a carreira defendendo causas que outros advogados consideravam impossíveis e ganhando a maioria delas. Quando Teresa a chamava, era porque a batalha era séria. Silvana espalhou os documentos fotografados por Bruna sobre a mesa da sala de reuniões. Antônia, Teresa e Marcelo observavam em silêncio enquanto ela analisava cada folha com olhos cirúrgicos. O que temos aqui? Silvana começou apontando para um dos contratos. É um padrão claro de coerção financeira. Renato Monteiro usou influência pessoal junto a diretores do banco para alterar condições de um empréstimo que estava sendo pago regularmente. Isso não é apenas antiético. É crime. Tem como provar a ligação direta dele? Teresa perguntou. Tem. Esses registros mostram comunicações entre Monteiro e o diretor da agência bancária que aprovou as alterações no contrato. Há e-mails, memorandos internos e até uma transferência que só pode ser interpretada como pagamento por serviço prestado. Quem guardou essa documentação foi meticuloso. Era o advogado particular do Renato, Marcelo explicou. Pelo que Bruna disse, ele mantinha tudo arquivado como garantia pessoal. Se um dia as coisas dessem errado, ele teria com o que se proteger. Silvana sorriu daquele jeito que advogados sorriem quando encontram uma brecha que o oponente não sabe que existe. Então o próprio sistema de proteção dele se tornou a arma contra ele. Irônico. Antônia ouvia tudo em silêncio. Cada palavra de Silvana era ao mesmo tempo alívio e agonia. Alívio porque finalmente existia alguém disposta a lutar. Agonia porque cada documento, cada prova, era um lembrete do que Rafael havia sofrido. Doutora Silvana, Antônia disse. O que pode acontecer com ele? Silvana olhou para Antônia com respeito. Se o processo seguir como eu acredito que vai seguir, Renato Monteiro pode responder por coerção financeira, abuso de poder econômico e danos morais e materiais. A indenização pode ser significativa. Mas mais do que isso, Antônia, a exposição pública desse caso pode destruir a credibilidade que ele tem no mercado. E para um homem como Renato, perder a credibilidade é perder tudo. Quando começamos? Antônia perguntou. Já comecei, Silvana respondeu, guardando os documentos na pasta. A petição inicial fica pronta em poucos dias. Mas eu preciso de uma coisa sua, Antônia. Preciso que você conte a sua história. Toda ela. Desde o começo. Desde o Alma Viva até aquela noite no restaurante. Porque é a sua história que vai colocar alma nesse processo. Documentos provam o crime. Mas é a sua voz que vai fazer o juiz entender o tamanho do estrago. Antônia concordou. E naquela tarde, sentada numa sala da Fundação Vidal, contou tudo pela primeira vez. Contou sobre como conheceu Rafael numa feira gastronômica, sobre como se apaixonaram pela cozinha e um pelo outro ao mesmo tempo, sobre o sonho do Alma Viva, construído tijolo por tijolo com as economias de uma vida inteira. Sobre as noites em que ficavam até de madrugada testando receitas, rindo, planejando o futuro. Contou sobre o dia em que Renato apareceu pela primeira vez, a oferta arrogante, a recusa de Rafael, e como, a partir dali, tudo começou a desmoronar. As cartas do banco, as cobranças impossíveis, o desespero nos olhos de Rafael quando percebeu que não havia saída. Contou sobre as noites em que Rafael não conseguia dormir, sobre o apetite que desapareceu, sobre o brilho que foi sumindo dos olhos dele como uma luz sendo apagada devagar, sobre a manhã em que acordou e percebeu que ele já não estava mais ali e entendeu que a vida dela tinha mudado para sempre.
Silvana anotava tudo. Teresa ouvia com os olhos marejados. Marcelo, que era normalmente inabalável, precisou sair da sala por um momento. Depois que o Rafael se foi, Antônia continuou com a voz trêmula, mas inteira. Eu prometi 2 coisas para ele. A primeira foi cuidar da Valentina com tudo que eu tivesse. A segunda foi nunca deixar ninguém me colocar de joelhos. Porque o Rafael passou os últimos tempos de joelhos e eu vi o que isso fez com ele. Eu vi a vida saindo dele um pouco por dia e jurei que comigo seria diferente. E foi, Teresa disse. No restaurante, quando todo mundo esperava que você se curvasse, você ficou de pé, porque já tinha visto o preço de se ajoelhar. Antônia olhou para Teresa e assentiu em silêncio. Não precisava de mais palavras. Aquela frase dizia tudo. Quando a reunião terminou, já era noite. Antônia saiu da fundação e ligou para Dona Lucinda. Mãe, como está a Valentina? Melhor, filha. A febre baixou. Ela comeu um pouco e está assistindo televisão. Está perguntando quando você volta. Antônia sorriu. Pela 2ª vez naquele dia. Fala para ela que a mamãe está voltando. E fala que a mamãe tem uma coisa importante para contar. Desligou e caminhou até o ponto de ônibus. A mesma rua. O mesmo trajeto de sempre. Mas dessa vez, Antônia caminhava diferente. Os ombros estavam um pouco mais abertos. A cabeça um pouco mais erguida. Não porque a dor tinha ido embora. A dor ainda estava ali. E talvez nunca fosse embora por completo. Mas agora, junto com a dor, havia outra coisa. Propósito. Enquanto Antônia voltava para casa, do outro lado da cidade, num bar discreto de um bairro nobre, Fabrício Duarte bebia sozinho. O sócio de Renato Monteiro estava sentado no canto mais escuro do estabelecimento, com o celular na mão e uma expressão de quem carrega um fardo que não aguenta mais. Na tela do celular, uma mensagem de um número desconhecido. Uma mensagem que ele havia lido 7 vezes e que fazia suas mãos suarem cada vez mais. Sabemos o que aconteceu com o restaurante Alma Viva. Sabemos do seu envolvimento. Em breve todos saberão. E Fabrício largou o celular na mesa e esfregou o rosto. Porque Renato não tinha agido sozinho na destruição de Rafael Tavares. Fabrício estava lá. Fabrício sabia. Fabrício tinha ajudado. E agora, alguém sabia disso. O telefone tocou. Era Renato. Fabrício olhou para a tela por longos segundos. O nome do sócio piscando na luz do celular como um aviso. Se atendesse, continuaria preso àquela teia. Se não atendesse, Renato saberia que algo estava errado. Atendeu. Fabrício, preciso de você amanhã cedo no escritório. Temos um problema. Que tipo de problema? A voz de Renato, pela primeira vez desde que Fabrício o conhecia, não estava furiosa. Estava com medo. Alguém está mexendo na nossa história, Fabrício. Alguém que sabe coisas que ninguém deveria saber. Fabrício Duarte não dormiu. Passou a noite inteira sentado na sala do seu apartamento, com a mensagem anônima brilhando na tela do celular como uma sentença. Releu cada palavra dezenas de vezes, tentando descobrir quem sabia, como sabia e quanto sabia, mas não conseguia pensar com clareza. A culpa que ele havia enterrado durante anos agora subia pela garganta como algo que o corpo se recusa a manter dentro. Porque Fabrício não era apenas o sócio de Renato. Era o homem que havia apresentado Renato ao diretor do banco que manipulou o empréstimo de Rafael Tavares. Na época, Fabrício convenceu a si mesmo de que era apenas um favor entre empresários, uma movimentação de mercado como tantas outras. Mas quando soube que o restaurante havia fechado, quando ouviu pelos corredores que o dono tinha adoecido e partido, algo dentro de Fabrício rachou. E ele passou os anos seguintes fingindo que aquela rachadura não existia. Agora, alguém havia encontrado a rachadura e enfiado uma cunha nela. Na manhã seguinte, Fabrício foi ao escritório de Renato como combinado. Encontrou o sócio andando de um lado para o outro atrás da mesa, com o telefone grudado na orelha e a expressão de um animal encurralado. Estou te dizendo, Osvaldo, eu preciso saber quem está levantando informações sobre mim. Renato gritava ao telefone. Alguém contratou o investigador, alguém está fuçando nos meus contratos antigos. Descobre quem é e me liga. Desligou e olhou para Fabrício. Senta. Fabrício sentou, as mãos suando frio apoiadas nos joelhos. Alguém está cavando o passado, Renato disse, jogando o celular na mesa. Não sei quem, não sei porquê,
mas estão mexendo em coisas que deveriam estar enterradas. Aquela história do terreno, do restaurante, você sabe do que estou falando. Fabrício sabia. Sabia melhor do que Renato imaginava. O que você quer que eu faça? Fabrício perguntou, tentando manter a voz firme. Quero que você ligue para o Sérgio, nosso advogado, e peça para ele blindar tudo. Todos os contratos daquela época, todos os registros. Se alguém vier com acusação, a gente precisa ter uma defesa pronta. Fabrício assentiu mecanicamente. Mas enquanto Renato continuava falando sobre estratégias de defesa e possíveis inimigos, a mente de Fabrício estava em outro lugar. Estava naquela noite no restaurante, quando viu Antônia de pé, enfrentando Renato. Estava no rosto daquela garçonete, na postura inabalável dela. E agora que sabia quem ela era, porque a mensagem anônima não apenas acusava, mas também revelava que a garçonete era a viúva de Rafael, Fabrício sentia o peso daquele olhar como nunca antes. Ele tinha ajudado a destruir a família daquela mulher. E depois, sentado à mesa do restaurante, assistiu Renato gritar na cara dela como se ela não fosse ninguém. Fabrício, você está me ouvindo? Renato interrompeu. Estou. Vou ligar para o Sérgio. Saiu do escritório com passos apressados, mas não ligou para o advogado. Entrou no carro, ficou parado no estacionamento por vários minutos com as mãos no volante e então fez algo que nunca imaginou fazer. Pegou o celular e digitou uma resposta para o número desconhecido que havia enviado a mensagem. Quem é você e o que quer de mim? A resposta veio em segundos. Alguém que está te dando a chance de ficar do lado certo antes que seja tarde demais. Fundação Vidal. Pergunte por Teresa. Fabrício ficou olhando para a tela. A Fundação Vidal. Teresa Vidal. O nome ecoava como algo que ele deveria conhecer, mas que nunca havia prestado atenção. Porque homens como Fabrício e Renato não prestavam atenção em fundações sociais. Não prestavam atenção em nada que não tivesse cifrão na frente. Mas agora, Fabrício precisava prestar atenção. Porque a alternativa era afundar junto com Renato. Ligou o carro e dirigiu até a Fundação Vidal. Enquanto Fabrício atravessava a cidade em direção ao encontro que mudaria o rumo de tudo, Antônia estava sentada na sala de espera do laboratório conveniado com Valentina. Os resultados dos exames tinham ficado prontos e a médica responsável, doutora Estela Campos, pediu para conversar pessoalmente. Antônia segurava a mão de Valentina com força. A menina brincava com um livrinho de colorir que havia ganhado da enfermeira, alheia à tempestade que girava dentro da mãe. Senhora Tavares, a doutora chamou da porta do consultório. Antônia entrou com Valentina e sentou na cadeira em frente à mesa. Doutora Estela tinha um jeito calmo de falar, cuidadoso, como quem escolhe cada palavra para não machucar mais do que o necessário. Os exames confirmaram o que já suspeitávamos. A condição da Valentina está ativa e precisa de acompanhamento intensivo. A boa notícia é que, com o tratamento adequado, o prognóstico é positivo. Crianças respondem bem quando o protocolo é iniciado a tempo. E a má notícia? Antônia perguntou. Porque mães que já passaram por tudo aprendem a perguntar primeiro pela sombra. O tratamento é contínuo. São consultas regulares, exames periódicos e medicação específica. Pelo convênio da Fundação Vidal, boa parte está coberta, mas vai exigir dedicação e presença constante. Antônia olhou para Valentina, que desenhava uma flor torta no livrinho de colorir, completamente concentrada na escolha entre o lápis rosa e o amarelo. Tão pequena, tão inocente, tão alheia ao preço que a vida cobrava só para que ela pudesse existir em paz. Eu vou estar presente, Antônia disse, sem hesitar. Cada consulta, cada exame, tudo. Doutora Estela sorriu. Eu acredito na senhora e acredito que a Valentina vai ficar bem. Quando saíram do consultório, Antônia se abaixou e abraçou a filha no meio do corredor. Valentina, sem entender o motivo do abraço tão apertado, apenas retribuiu com os bracinhos e disse: Mãe, eu desenhei uma flor para você. Tem as cores do arco-íris, mas faltou o azul porque o lápis quebrou. Antônia riu e chorou ao mesmo tempo. É a flor mais bonita que eu já vi, meu amor. Naquela mesma tarde, na Fundação Vidal, 3 situações convergiram ao mesmo tempo de um jeito que nem Teresa poderia ter planejado. Primeiro,
Fabrício Duarte chegou à recepção e pediu para falar com Teresa Vidal. Marcelo, surpreso ao reconhecer o nome do sócio de Renato, consultou Teresa antes de liberá-lo. "Manda ele subir", Teresa disse, com a mesma calma cirúrgica de sempre. "Mas avisa a Silvana para estar presente." Segundo, Antônia chegou à fundação para uma reunião sobre o projeto da cozinha-escola e foi encaminhada para a sala de planejamento no andar de baixo, sem saber quem estava no andar de cima. E terceiro, doutora Silvana Rocha chegou com a petição inicial do processo contra Renato Monteiro pronta para revisão. Teresa olhou para Marcelo e disse: "Às vezes o destino tem um senso de timing que nenhum estrategista consegue replicar." Fabrício entrou no escritório de Teresa com a aparência de quem não dormia há dias. Silvana estava sentada numa poltrona ao canto, com a pasta do processo no colo, observando cada movimento dele. "Senhor Duarte", Teresa começou, sem oferecer café, sem sorrisos, sem cortesias. "O senhor sabe por que está aqui?" "Sei. Alguém me mandou uma mensagem dizendo que sabe o que aconteceu com o restaurante Alma Viva e dizendo para procurar a senhora. E o senhor veio. O que isso me diz sobre o senhor?" Fabrício engoliu em seco. "Que eu estou cansado de carregar isso." Teresa inclinou a cabeça. "Carregar o quê, exatamente?" E então Fabrício fez o que não fazia há anos. Falou a verdade. Contou como apresentou Renato ao diretor do banco. Como sabia que a intenção era sufocar o empréstimo. Como viu tudo acontecer e não fez nada para impedir. Como soube que Rafael havia adoecido e escolheu fingir que aquilo não era problema dele. "Eu disse a mim mesmo que era só negócio", Fabrício disse, com a voz falhando. "Que essas coisas acontecem no mundo dos negócios. Mas depois daquela noite no restaurante, quando vi o Renato gritar na cara daquela mulher, e soube que ela era a viúva do homem que a gente destruiu, eu não consigo mais, senhora Vidal. Não consigo dormir. Não consigo comer. Não consigo olhar no espelho." Silvana se levantou da poltrona. "Senhor Duarte, o que o senhor está me dizendo tem valor jurídico. Se estiver disposto a formalizar um depoimento, seu testemunho fortalece significativamente o caso contra Renato Monteiro." "E o que acontece comigo?" Fabrício perguntou. "Depende da sua cooperação. A justiça costuma diferenciar quem colabora de quem se esconde." Fabrício olhou para as próprias mãos. As mesmas mãos que assinaram papéis, que apertaram mãos erradas, que ajudaram a construir uma fortuna sobre os destroços da vida de outras pessoas. "Eu deponho", ele disse. "Conto tudo, cada detalhe." Teresa assentiu. E naquele momento, mais uma parede do castelo de Renato Monteiro desmoronou. Quando Fabrício saiu, Teresa ficou sozinha com Silvana. A advogada espalhou os documentos na mesa e disse: "Com o depoimento de Fabrício, com as provas de Bruna e com o testemunho de Antônia, esse caso é sólido. Renato Monteiro vai responder por tudo que fez." Teresa assentiu, mas havia algo no olhar dela que ia além da estratégia jurídica. Silvana percebeu. "Teresa, posso te perguntar uma coisa pessoal?" "Pode." "E por que esse caso te toca tanto? Eu trabalho com você há anos e nunca te vi assim." Teresa caminhou até a janela. Ficou de costas para Silvana por um longo momento. E quando começou a falar, sua voz tinha uma textura diferente, mais suave, mais vulnerável, como se estivesse abrindo um compartimento que mantinha trancado há décadas. "Quando eu era jovem, Silvana, minha família tinha uma pequena confecção. Era tudo que a gente tinha. Minha mãe costurava, meu pai cortava os tecidos e eu ajudava nas entregas depois da escola. A gente não era rica, mas era feliz." Silvana ouviu em silêncio. Um dia, um empresário quis o galpão onde funcionava a confecção. Ofereceu dinheiro. Meu pai recusou. E o que aconteceu depois? Foi exatamente o que aconteceu com o Rafael. Pressão nos fornecedores, dívidas fabricadas, cobranças impossíveis. Meu pai perdeu tudo. E a vergonha, a humilhação, quase levaram ele embora também. Teresa se virou para Silvana com os olhos brilhando. Mas alguém apareceu, uma professora da minha escola, Dona Helena. Ela viu o que estava acontecendo com a minha família e moveu céus e terra para ajudar. Conseguiu um advogado pro bono, mobilizou a comunidade, fez barulho até alguém ouvir. Meu pai não recuperou o galpão, mas recuperou a dignidade. E eu, com aquele exemplo, jurei que um dia faria o mesmo por outras pessoas.
Silvana entendeu tudo. Cada decisão de Teresa, cada projeto social, cada causa abraçada, tudo nascia daquela ferida antiga que ela transformou em propósito. E quando você viu a Antônia naquela noite no restaurante, eu vi meu pai, Teresa completou. Vi alguém de pé quando o mundo inteiro mandava se ajoelhar. E soube que era minha vez de ser a dona Helena de alguém. As duas ficaram em silêncio por um momento que não precisava de palavras. Depois, Teresa endireitou os ombros, enxugou os olhos com as costas da mão e voltou a ser quem o mundo conhecia. Uma mulher de aço com coração de carne. Silvana, protocola a petição. Fabrício vai formalizar o depoimento amanhã. E eu quero uma audiência o mais rápido possível. E quanto ao Renato? Quando ele souber do processo, vai reagir. Eu conto com isso, Teresa disse. Homens como ele, quando são encurralados, cometem erros. E o erro que ele cometer vai ser o último. Naquela noite, Antônia colocou Valentina para dormir e sentou ao lado da cama da filha, observando a respiração tranquila de quem finalmente estava medicada e cuidada. Dona Lucinda apareceu na porta do quarto com uma caneca de chá e sentou ao lado da filha. Você está diferente, Antônia, Dona Lucinda disse baixinho. Diferente como, mãe? Diferente de um jeito bom. Parece que você encontrou alguma coisa que tinha perdido. Antônia olhou para Valentina dormindo. Pensou em Rafael, no sorriso dele quando inaugurou o Alma Viva, na forma como ele segurava Valentina no colo e dizia que ela era o prato mais perfeito que a vida tinha criado. Eu encontrei, mãe. Encontrei o motivo para parar de sobreviver e começar a viver de novo. Dona Lucinda segurou a mão da filha. E as duas ficaram ali, no silêncio daquele quarto pequeno, sentindo que algo grande se aproximava. Algo que Antônia ainda não conseguia ver por inteiro, mas que sentia com cada fibra do corpo. Porque em poucos dias ela estaria cara a cara com Renato Monteiro mais uma vez. Não num restaurante, não como garçonete, mas como a mulher que ele nunca deveria ter subestimado. O dia da audiência chegou sem aviso, como chegam todas as coisas que mudam uma vida para sempre. Antônia acordou antes do sol nascer, sentou na beira da cama e ficou ouvindo a respiração de Valentina, que dormia tranquila ao lado. A febre não tinha voltado desde o início do tratamento. A menina estava comendo melhor, rindo mais, desenhando flores em cada pedaço de papel que encontrava. E aquela melhora silenciosa era a prova de que, quando alguém estende a mão na hora certa, milagres acontecem sem fazer barulho. Dona Lucinda apareceu na porta do quarto com uma caneca de café. Está pronta, filha? Antônia olhou para a mãe. Estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou pronta. Teresa enviou um carro para buscar Antônia. Durante o trajeto, Antônia olhou pela janela e pensou em Rafael. No sorriso dele. Na forma como ele dizia que cozinhar era um ato de amor, porque ninguém prepara uma refeição para alguém que não ama. Pensou no Alma Viva. Nas paredes que ele pintou com as próprias mãos. Nas mesas que escolheu uma por uma. No cardápio que escreveu e reescreveu até cada prato contar uma história. Hoje é por você, Rafa. Ela sussurrou para a janela. Eu prometi que ficaria de pé. E fiquei. O tribunal ficava numa região central da cidade que Antônia conhecia de passagem, mas nunca de perto. Era um edifício imponente, com escadarias largas e portas que pareciam ter sido feitas para lembrar a qualquer pessoa que ali dentro as palavras tinham peso. Na entrada, Teresa a esperava ao lado de Silvana Rocha. Marcelo Fonseca estava um pouco atrás, com uma pasta de documentos e a postura de quem havia preparado cada detalhe. E ao lado deles, de cabeça baixa e mãos nos bolsos, estava Fabrício Duarte, pronto para depor. Como você está? Teresa perguntou segurando as mãos de Antônia. Tremendo por dentro, firme por fora. Teresa sorriu. É assim que se enfrenta o impossível. Entraram juntas. A sala de audiência era menor do que Antônia imaginava. Bancos de madeira, uma mesa elevada para o juiz, mesas laterais para as partes. E do outro lado da sala, já sentado ao lado de dois advogados que cobravam por hora o que Antônia ganhava por mês, estava Renato Monteiro. Quando os olhos dele encontraram os de Antônia, algo mudou no ar. Renato a reconheceu imediatamente. A garçonete. Aquela que ele havia jurado destruir. Mas agora, ela não estava de avental. Não carregava bandeja, não estava cercada de mesas e talheres. Estava do outro lado de um processo judicial,
E pela primeira vez na vida de Renato, ele não tinha o controle. A expressão dele oscilou entre surpresa e raiva. Virou-se para seus advogados e sussurrou algo que Antônia não conseguiu ouvir. Mas Silvana conseguiu ler nos lábios dele o suficiente para saber que Renato ainda não havia entendido a gravidade do que enfrentava. A audiência começou. Silvana apresentou os fatos com a precisão de uma cirurgiã. Cada documento, cada registro, cada movimentação financeira que provava a manipulação do empréstimo de Rafael Tavares. A sala ouvia em silêncio absoluto enquanto ela traçava a linha que conectava a ambição de Renato à destruição do Alma Viva, e a destruição do Alma Viva à devastação de uma família inteira. Então chamou Fabrício Duarte ao depoimento. Fabrício se levantou. Caminhou até a frente da sala, evitando o olhar de Renato, que o perfurava com uma fúria silenciosa. Sentou, ajeitou o microfone e, com a voz trêmula, mas decidida, contou tudo. A apresentação ao diretor do banco, as reuniões nos bastidores, a decisão consciente de participar de um esquema que eles sabiam que destruiria um pequeno empresário. Eu sabia o que estávamos fazendo, Fabrício disse olhando para o juiz. Sabia que aquele homem ia perder tudo, e mesmo assim continuei, porque era conveniente, porque era lucrativo, e porque eu disse a mim mesmo que não era da minha conta. Mas era, sempre foi. Renato se levantou da cadeira. Isso é mentira. Esse homem está inventando tudo para se salvar. O juiz pediu silêncio. Os advogados de Renato o puxaram de volta para a cadeira, mas o estrago estava feito. A máscara do empresário controlado havia caído, e o que restava era o rosto de um homem que sabia que o chão estava cedendo. Depois de Fabrício, foi a vez de Antônia. Ela caminhou até a frente da sala com as pernas tremendo, mas a coluna ereta. Sentou, olhou para o juiz e começou a contar a mesma história que havia contado na Fundação Vidal. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, Renato estava ouvindo. Falou do Alma Viva, de como Rafael sonhou com aquele restaurante desde jovem, de como cada centavo economizado foi investido naquele projeto, de como os primeiros clientes chegaram e Rafael saiu da cozinha para cumprimentar cada um pessoalmente, porque para ele cada refeição servida era um presente. Falou do dia em que as cartas do banco começaram a chegar, do desespero nos olhos de Rafael, das noites sem dormir, da luz que foi se apagando dentro dele até não sobrar mais nada. Meu marido não perdeu um restaurante, Antônia disse com a voz firme apesar das lágrimas. Perdeu a razão de existir, e eu perdi o homem que amava. Minha filha perdeu o pai que nunca vai conhecer direito. E tudo isso porque um homem decidiu que o sonho de outra pessoa era um obstáculo no caminho dele. Ela olhou para Renato, diretamente, sem ódio, sem rancor, com algo que era infinitamente pior para ele do que qualquer raiva. Verdade. O senhor gritou na minha cara naquela noite no restaurante. Me chamou de incompetente. Disse que ia me destruir. E o mais triste de tudo é que o senhor já tinha me destruído anos antes. Só não lembrava. Porque para o senhor, a minha família nunca foi nada além de um detalhe descartável. A sala inteira ficou em silêncio. O juiz, os advogados, os funcionários do tribunal. Ninguém se movia. Ninguém respirava alto. Porque as palavras de Antônia tinham o peso de algo que vai muito além de um processo. Tinham o peso da verdade nua, sem filtro, sem defesa possível. Renato não disse nada. Pela primeira vez desde que Antônia o conhecia, o milionário que gritava, que apontava o dedo, que ameaçava e intimidava, não tinha uma única palavra para oferecer. Apenas abaixou os olhos e ficou olhando para as próprias mãos, como se estivesse vendo nelas algo que nunca havia notado antes. A decisão do juiz veio semanas depois. Renato Monteiro foi condenado por coerção financeira e abuso de poder econômico. A indenização foi significativa, o suficiente para garantir o tratamento completo de Valentina e reconstruir o que havia sido tirado. Mas mais do que o dinheiro, foi a exposição pública que cobrou o preço mais alto. Os jornais publicaram, as redes sociais amplificaram. E o império de Renato Monteiro, construído sobre a ruína silenciosa de pessoas que ele considerava pequenas, começou a desmoronar pelo peso da própria verdade. Fabrício colaborou integralmente com a justiça.
Seu testemunho foi fundamental para o resultado do processo. Não saiu ileso, respondeu pela sua participação, mas a cooperação foi considerada na sentença. Depois de tudo, afastou-se dos negócios e nunca mais foi visto nos mesmos círculos que frequentava. Bruna Monteiro pediu a separação antes mesmo da sentença sair. Mudou-se para outra cidade, recomeçou a vida com o pouco que levou consigo e, numa tarde qualquer, semanas depois, enviou uma carta para Antônia. Não era longa. Dizia apenas: eu deveria ter agido antes. Espero que um dia você consiga me perdoar por ter demorado tanto. Você me ensinou que ficar de pé é uma escolha. Eu finalmente escolhi. Antônia leu a carta 3 vezes e respondeu com uma única frase: a coragem não tem prazo, Bruna. O que importa é que você se levantou. A cozinha-escola da Fundação Vidal ficou pronta num dia ensolarado que parecia ter sido encomendado. Teresa organizou a inauguração com a simplicidade que Antônia havia pedido. Nada de discursos longos ou cerimônias grandiosas. Apenas as mulheres que seriam as primeiras alunas, a equipe da fundação e as pessoas que fizeram aquele momento possível. Seu Amadeu foi convidado e aceitou no mesmo instante. Trouxe Cláudia consigo, que ao ver Antônia coordenando aquele espaço enorme, com bancadas reluzentes e fornos que perfumavam o ambiente com o cheiro de pão fresco, abraçou a antiga colega e chorou sem conseguir parar. Eu sempre soube que você era grande demais para aquele restaurante, Cláudia disse entre soluços. Seu Amadeu apertou a mão de Antônia com os olhos marejados. O terraço Belmonte nunca mais foi o mesmo sem você. Mas olhar para isso aqui, valeu a pena cada lágrima. Dona Lucinda estava sentada num canto, com Valentina no colo, assistindo tudo com o sorriso sereno de quem viveu o suficiente para saber que a vida, quando resolve recompensar, faz com generosidade. Teresa foi a última a falar. Subiu num pequeno palco improvisado, olhou para as mulheres reunidas e disse: esse espaço existe por causa de uma mulher que perdeu tudo e não perdeu a dignidade. Uma mulher que trabalhou 3 turnos para comprar remédio da filha, que foi humilhada em público e respondeu com a verdade. Que ficou de pé quando o mundo inteiro mandava se ajoelhar. Esse espaço é para todas vocês, mas nasceu por causa dela. Antônia não subiu no palco, não fez discurso, apenas ficou de pé no meio daquela cozinha, rodeada de pessoas que acreditaram nela, e sentiu algo que não sentia desde os tempos do Alma Viva: pertencimento. Mas o momento que ficou gravado na memória de todos veio depois, quando os convidados já estavam se dispersando. Valentina soltou a mão da avó, correu até a mãe e puxou a barra da roupa de Antônia. Mãe, o que é esse lugar? Antônia se abaixou, ficou na altura da filha e segurou o rosto dela com as 2 mãos. Esse lugar, meu amor, é onde a mamãe vai ensinar outras pessoas a cozinhar. Igual o papai fazia. Valentina arregalou os olhos. Igual o papai? Igual o papai. A menina olhou ao redor, para as bancadas, para os fornos, para as pessoas que sorriam. E disse com a simplicidade devastadora que só as crianças possuem: então o papai ia ficar feliz, né, mãe? Antônia puxou a filha para um abraço tão apertado que o mundo ao redor desapareceu. E assim, meu amor, o papai ia ficar muito feliz. E ali, naquela cozinha que cheirava a começo, abraçada à razão de tudo, Antônia Tavares finalmente entendeu algo que havia levado anos para aprender: que a vida não tira sem devolver, que os sonhos arrancados podem nascer de novo em outras formas, que a dignidade não se compra com dinheiro e não se destrói com poder, e que ficar de pé, mesmo quando tudo ao redor desmorona, não é apenas um ato de coragem, é o que nos torna humanos. ¿Cómo le decís tú? Resortera. ¿Eh? Resortera. Resortera esto, mira. Ah, eso se llama mariquita. Le decía Se llama resortera. marica. Marica. Dime. Perdón. Me voy a llevar todo esto. ¿Verdad? Porque no a todos les sale lo mismo.
Tengo una polla de espacio. Bueno, A ver, ven. podría venir en otro momento después de... Ven. Toma, te la presto. No me gusta. No, Tómala, chao, chao. Por eso te veo como mascota. Literal, creo que sale más fácil a verme. Es que una quiere hacer ejercicio. ¿En serio vas a nadar 1000 bloques? Es que una quiere hacer ejercicio, pues una es... fitness. Súbete. Hasta que me agarre una serpiente marina no me voy a subir. ¡Ey! Súbete. No, hasta que me hables como una persona humana y no como una mascota, no. Estaba hablando silenciada. Todo este rato le estuve hablando y él no me estaba escuchando porque no me había quitado el silencio. Lol. Ya, déjenme. Extraño a la Martu, chiquillo. Extraño a la Martu. Para que te pongas high tech. Mira mi cuerpo, siente mi botox. Ni siquiera me... Dame la mano. Te presento a Daniel, mi cirujana. Para que te emociones. Si quieres ser alguien, no quieres ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Quieres ser tú, no vas a ser nadie, solo serás tú. Alguien, puedes ser tú, tienes que ser alguien que no seas tú. Quieres ser tú, no vas a ser nadie. Mira, ya llegó. Ay, escucho algo raro en el ambiente, como... no sé. Mira. No es la primera youtuber que me abandona. Hola. Escucho como un... ¿Por qué no me quiere hablar? Un zumbido extraño. No entiendo qué... ¿Escuchas un zumbido? Sí, como un mosquito por ahí molestando. No sé. Un mosquito tratando de mascota a la gente, ¿eh? Eres mi mascota. Sería como raro. Mientras no me demuestres que puedes sobrevivir sola, eres una mascota. ¿Y yo por qué te tengo que demostrar? No, chao. Me voy a hacer mi cafetería. Mi cafetería mía. No de... Tu cafetería. Ajá, mi cafetería mía. Y solo tú vas a poder entrar a comer gratis. Todos los demás van a tener que pagar. Tú, Gina Mina, tú vas a ser la única que va a entrar gratis. Sí. Oh, va. Y para ti va a ser precio doble por decirme mascota, ¿ok? Mascota, no Pero puedes viste, vivir. mira cómo me trata, me está invalidando. Es porque soy mujer, ¿cierto? Es porque soy mujer. Me está invalidando mis Asterisco, habilidades. muerde su comidita mientras ve el drama. Así que no, voy a... Te ofrecimos ayuda, te ofrecí mi mochila y te enojaste porque te ofrecí la mochila. No, porque me dijiste, yo pregunté, entonces soy vikinga. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Quieres saber qué me dijo? Me dijo, no, más bien mi mascota. Y yo existiendo ahí, ¿cómo que mascota? ¿Cómo que tu cuerpo?
Mascota. No lo acepto, no lo acepto para nada. Así que desde ahora, Hinamina, solo con ella me llevo muy bien. Va. Ujú. Bueno, ¿qué hacemos con las camas, Gina? ¿Cuáles camas? Aquí en esta mochila traje muchas camas y muchas comidas. E Ok, ingredientes, todavía no hay que tenemos empezar. casita. Todavía no tenemos casita. Pero hay que ir acomodando, ¿no? Pues sí, pero pues los encargados de la construcción se fueron de sabático. Yo estoy minando. Coveni, ascendiste de mascota a ingeniera. Comienza a construir una casa. Yo le hago caso a Hina. Tu mascota puedo ser, la de él no. La tuya sí. Pero yo no quiero que Gina, seas una mascota. Quiero que Gina, seas te una regalo- mujer libre, fuerte y Te hermosa. regalo este unicornio, toma. Acepto el traspaso. Por Bueno, ti, a ver, no puedo negar que sí pareces un unicornio. claro, pero yo soy mascota solo para mujeres empoderadas, no para hombres que me definen solo por mis habilidades para matar a un mimic. Va, ¿quieres vivir aquí? Si tú quieres, ahora soy tu mascota. A ti te voy a hacer caso. Eres bienvenida a vivir aquí, te puedes hacer tu café por ahí. Pídele Ahí que tú ladre. eliges. No, ¿qué te pasa? ¿Acaso que los unicornios ladran? Mira, No si no sé, sabe, ¿tú has ni visto siquiera uno? sabe, ni siquiera sabe cómo funciona la vida. ¿Has visto un unicornio? ¿Quién? Yo no, pero sí he visto unicornios. ¿Y los unicornios no ladran? No lo sé. Bueno, entonces, ¿sí? Aquí puedes agarrar cositas aquí de los cofres. Y si ocupas ir hacia hacerte algo, pues. Mira, Reiki, adoptó una Yo soy la virtud. encargada de minería. La jefa Otra de más. minería de los vikingos. Otra. Ok. Pues ahorita ando explorando. Y Guau. Adal es Adal. Se Si te se- hace si muy se fácil porta adoptar mal. Vitur. Si se porta mal, jala la del cuerno, tío. Para abajo. Defiéndeme.